na rádio 104.9, a Expressão FM. É uma rádio legalizada e nós temos todos os dias, de 7 às 8, lá está o programa Crer é Também Pensar. As mensagens que nós pregamos aqui todo domingo à noite são gravadas e nós as enviamos então para a rádio Expressão FM. Mateus 16, indo Jesus, versículo 13 em diante, Mateus 16, 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Pergunta comigo aí, vamos lá? Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, o que dizeis que eu sou? Quem dizeis que eu sou? Todos juntos? Respondeu Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, irmão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos... Agora versículo 18: também eu te digo que tu és o quê? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra... Todos juntos agora? Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares da terra terá sido desligado nos céus. Todos. Amém. Veja aí para você ver. Respondeu-lhe Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu quero falar um tema aqui, a revelação de Deus a Pedro. Mas para simplificar o tema, a revelação. Vamos lá? A revelação. Jesus faz uma pergunta aos discípulos: o que o povo diz? O que o povo está perguntando ou declarando que eu sou? E eles disseram: olha, diz que tu és João Batista, Jeremias, Elias, um dos profetas. E então Jesus virou e perguntou: mas e vós, que dizeis que eu sou? Aí Pedrão, como sempre, enérgico, veemente, falou assim: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então disse: olha, Simão Barjonas, não foi carne e sangue que tu revelou, mas foi o Pai que está nos céus. Eu quero fazer uma pergunta para você que está aqui e me assiste e me ouve. Quem é Jesus para você? Para alguns pensadores, escritores, Jesus foi um grande líder, simplesmente religioso. Outros dizem que Jesus foi um grande guru. Outros dizem que Jesus foi um grande profeta, tal como Maomé. Tem algumas pessoas que dizem: Jesus foi o filho de Maria. Alguns dizem que Jesus foi um homem que conseguiu revolucionar a história pela sua maneira de viver, pela sua simplicidade, pela facilidade que ele tinha com o seu carismatismo de arregimentar até si milhares e milhares de pessoas. Outros, inclusive evangélicos, têm Jesus apenas como um curandeiro. Mas eu quero voltar a perguntar: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus. Esta revelação de Jesus, ou melhor, de Deus a Pedro, esta revelação mostra que a primeira característica é que o conhecimento de Jesus Cristo não é uma ação da religião, de alguma igreja, de um pensamento, de uma ideologia. Mas tem 32 anos que o Senhor Jesus me converteu. Eu não sei quantos anos tem que você conheceu a Jesus e converteu.
Não foi a Assembleia de Deus, não foi a igreja presbiteriana, não foi qualquer outra igreja, senão uma ação do Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do... Então a revelação, essa revelação de Deus a Pedro, mostra que a salvação, que o reconhecimento que Jesus é o Filho de Deus, é o Cristo, não vem de nós mesmos, mas é uma ação soberana de Deus. Foi Deus que decidiu me amar e te amar. Você pode dar glória a Deus? Foi Deus que te chamou, bênção. Foi Deus que teve a iniciativa de te revelar quem Jesus é. Então essa revelação aqui, a primeira característica dela é que a revelação de Deus ao homem, de quem Jesus é, que é o Filho dele, encarnado, que morreu numa cruz pelos nossos pecados, essa compreensão que eu e você tem, e que muitos têm, que já converteram a Ele, foi uma iniciativa de Deus, não vem de nós. Aí eu quero usar Efésios capítulo 2, que diz o seguinte, que a salvação não vem de obras, para que ninguém o quê? Para que ninguém se glorie, mas a salvação é pela graça, é uma ação de Deus, o Espírito Santo de Deus, que num dia lá, não sei se ele usou uma música, o testemunho de alguém, a palavra dele, quando chegou ao teu coração, e foi o Espírito Santo que fez a obra. E quando o Espírito Santo de Deus fez a obra na minha vida e na sua vida, nos regenerou, nos fez novas criaturas. E por isso nós podemos dizer que nós somos novas criaturas. As coisas velhas o quê? Que coisas velhas são estas? As bebedeiras, a superstição, a idolatria, uma vida desregrada, uma vida de até achar que você era bonzinho ou boazinha, e não há nada de bom no homem, a não ser uma ação da bondade de Deus. Então, escute, o Espírito Santo de Deus que nos regenerou e nos fez novas pessoas no Senhor. Essa semana, quinta-feira, eu compartilhei, introduzindo essa mensagem, falando que quando a gente converte, com esta ação, esta revelação que Deus deu a Pedro e deu a mim, a você, e quando a gente é regenerado, a Bíblia diz que nós nos tornamos crianças, bebês. Será que alguém tem algum bebê aqui? Bruna está com Alan, com João Eduardo ali. É loucura eles pegarem uma feijoada e sentar na pancinha de João Eduardo. Não consegue. Aliás, conseguir consegue, mas pode matar. Porque o bebê tem de comer, primeiro é o colosso, né, da mãe, o leite, que sustenta a criança, e por isso tem uma campanha forte do governo para que as mães amamentem. Eu lembro quando Luninha nasceu e Giselda estava com seios empedrados, não podia tirar leite, e eu saí lá para aquele hospital Haroldo, e no banco de leite lá, e naquela época estava dominando aquela realidade da AIDS no Brasil, no mundo, e eu ficava com medo, meu Deus do céu, e eu tinha que pegar aquele leite. E aí uma das responsáveis pelo banco falou assim: não, pastor, fica tranquilo, isso aqui é tudo certinho, pode levar o leite. Mas toda hora eu estava lá, e um dia a menina falou: mas toda hora o senhor está aqui? Mas que menina que bebe demais leite, o senhor está bebendo esse leite não? Mas não podia dar outro leite, o Nan, que fala, Noan, Nan, sei lá. E depois muda para Nan. Depois Giselda conseguiu, uma irmã da igreja aqui que estava com os seios bem robustos, e Luninha mamou até ficar bem. Tem que tomar leitinho. Depois vem aquela sopinha, que eu não tem tempo que a gente
e depois vai crescendo. Assim também é quando você converte. Quando a gente converte na igreja, essa revelação de Deus, que Deus deu a Pedro e deu a mim e a você, quando a gente converte na igreja é interessante, e é por isso que a gente tem que ter cuidado na igreja, porque de repente a pessoa é tão impactada com o evangelho, que vê o pastor fazendo a construção: pastor, eu quero entregar a chave do meu carro. Está aqui, pastor, a chave do meu carro, olha, porque eu gostaria que o senhor terminasse essa construção aí. E tem pastor que muitas vezes não aproveita, permita-me dizer a situação, acaba segurando o carro, a moto. Aí depois a pessoa que é bebezinha espiritual na igreja se torna um adolescente, ou depois um jovem, depois amadurece, fala assim: mas moço, eu tenho um arrependimento tão grande. Que foi, irmão? Eu doei quando eu converti um carro para a igreja e nunca mais eu pude ter outro. Mas o pastor determinou que eu tenho outro, eu nunca tive outro. Isso é uma fé que muitas vezes é uma fé imatura e que muitos líderes aproveitam. Uma irmã doou para nós aqui na época um sítio, parte de um sítio. O pai dela havia falecido, e eu reuni o conselho está aí como testemunha, e nós falamos: não vamos receber, porque ela está emocionada, porque ela perdeu o marido. E depois o marido dela falou assim: mas o senhor está impedindo. Perdeu o pai. Depois o marido perdeu o pai. Depois o marido dela falou assim: olha, o senhor está impedindo a minha esposa de ser abençoada, abençoar a igreja. E eu falei: não, ela perdeu o pai dela, o seu sogro, e deixa ela completar 1 ano, 1 ano e meio, quando passar as emoções. E o conselho não aceitou. Reunimos: não, vamos aceitar não. 1 ano depois, 1 ano e meio, ela veio agradecer, porque ela vendeu o sítio por um grande valor, completou um pouquinho mais e comprou uma casa por 250 mil reais. Mas se o pastor Eugênio na época aproveitasse da bebê espiritual, da criancinha que estava chegando para a igreja, e pegasse o sítio: vamos para o sítio, pessoal, vamos, vem a chuva, é mentira. Eu estou falando isso para muitos pastores que aproveitam da ingenuidade, da simplicidade, do bebê espiritual. E ela me agradeceu. Do sítio que ela vendeu, ela nos doou uma oferta para a igreja, aí nós acertamos. Eu falei com ela: então tá bom, está faltando terminar o piso dos fundos. É uma oferta? Então tá bom, entrega aí para o tesoureiro na época. Glória a Deus. Você entendeu? Esta revelação está falando aqui que foi Deus, querido. Não vem do pastor Eugênio, não vem de um poder religioso, é uma ação de Deus. Glória ao Senhor. Segunda característica dessa revelação, olha para você ver aí, quando Jesus diz: Simão Barjonas, não foi carne e sangue que tu revelou, mas foi o quê? O Pai que estás. Agora, olha a segunda característica dessa revelação, porque o Senhor fala assim: olha, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tem 2 palavrinhas aqui no grego, Petros e Petra. A palavra Petros no grego significa fragmento de pedra. Se tem algum Pedro aqui, se tem algum Pedro que me assiste, que me ouve, Pedro significa fragmento de rocha, pedrinha. Por isso que mais tarde o apóstolo Pedro fala assim: olha, vós sois como pedras vivas, pedrinhas, edificação da casa de Deus. Aí quando Jesus diz: olha, Simão Barjonas, tu és Petros, tu és um fragmento de pedra, e sobre esta Petra, que a palavra Petra significa rocha. E quem é a rocha? O que Jesus estava revelando aqui? O que Deus estava revelando aqui? A segunda característica da revelação. Pedro compreendeu naquele momento que ele não passava de um fragmento de pedra. Então Jesus disse: e vós quem dizeis que eu sou? Pedrão fala: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus diz: tu és fragmento de pedra, Pedro, e sobre esta rocha que você acabou de dizer, eu edificarei a minha igreja. Então a segunda característica dessa revelação aqui é que Jesus é Ele que é a rocha que sustenta a igreja, é Ele que é a rocha, é a pedra fundamental.
Ele é o cabeça da igreja, é Ele que sustenta a igreja. Veja bem, a revelação aqui não está mostrando que Pedro foi papa, não. Pedro não foi papa, e nem o primeiro papa, mas faz de conta que ele foi. Então, se ele foi papa, o papa tem de casar, porque Pedro era casado. Você gosta de humor? Se não gostar de humor, tira essa parte. O pessoal brinca no humor que talvez Pedro traiu Jesus porque Jesus curou a sogra dele. Tem uns que não gostam, tem problema não, pode gostar não. Brincando com coisa tão espiritual, pastor, fazer o quê, né, irmão? Pedro tinha uma sogra e Jesus curou a sogra de Pedro. Mas se Pedro foi o primeiro papa, no qual não foi, mas faz de conta que Pedro foi, então o papa tem de casar, os padres têm de casar, porque a Bíblia fala que o sacerdote tem de ter uma só mulher e cuidar bem da casa, porque se ele não cuida bem da casa, como cuidar da igreja de Deus? Mas faz de conta que Pedro foi o primeiro papa. Se Pedro foi o primeiro papa, Pedro reconheceu e não aceitou a adoração quando foram para adorá-lo. Ele não deixou, ele falou: não me adorem não, eu sou carne, eu sou osso, eu sou gente. Mas se Pedro foi sim o primeiro papa, tudo bem, faz de conta que ele foi. Ele não pode, não aceitou a adoração. E Pedro reconhece, e a Bíblia fala que o substituto de Jesus, não foi Pedro e nenhum apóstolo. Você sabe quem foi o substituto de Jesus? Quem é? O Espírito Santo. Eu irei, mas eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo, para que esteja convosco todos os dias, até a consumação do século. Porque o Papa, ele é o substituto de Jesus. Mas o substituto de Jesus não foi Pedro, não foi Papa, não é. Mas o substituto de Jesus é o Espírito Santo de Deus. E eu quero dizer então, quando essa ideia diz aqui, olha, essa revelação: tu és fragmento de pedra, e sobre esta rocha, Pedro, que você acabou de dizer, eu edificarei a minha igreja. Não estou falando de igreja presbiteriana, igreja batista, Assembleia de Deus, igreja católica. Eu estou falando de uma igreja onde tem pessoas em vários locais, inclusive, aí agora tem gente que vai sair daqui agora. Segura aí, Juarez, segura aí, não deixa sair não. Tem gente dentro da igreja católica que faz parte da igreja que está espalhada por este mundo. Quando eu falo isso em algumas igrejas que se intitulam evangélicas, porque você sabia, né? O evangelho, a igreja evangélica hoje se tornou um movimento, quase um estado meio islâmico, que se deixar mata o povo. Gente, tem crente, pessoas que fazem parte dessa igreja, porque tem a igreja visível e a igreja invisível. Esta igreja que está caminhando, que está seguindo ao Senhor Jesus, e ela está firmada sobre as bases de uma rocha. Jesus é a pedra angular, Ele deixou a sua palavra, e nós estamos firmados nesta rocha, na palavra dele. A igreja dele está firmada sobre esta rocha. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Essa segunda característica da revelação de Deus a Pedro. Deus quis revelar a Pedro que ele que é a rocha, é ele que é o fundamento da igreja. As bases da igreja estão firmadas sobre o Senhor. Terceira característica da revelação. Aí Jesus fala assim: olha, sobre esta rocha edificarei a minha. Gente, só para voltar para o segundo ponto, já pensou a igreja ficar firmada em cima de Pedro, sobre Pedro, que pecou? Pedro emburrou lá um dia, quando teve a visão do lençol, e Deus falou assim: come, Pedro. Eu não vou comer não coisa imunda não. Pedro era um judeu, e os judeus não podiam comer carne de porco, não podiam comer alguns animais de unhas fendidas, e tinha lá uma lista.
e exatamente naquele lençol tinha tudo, porque Deus estava dizendo: eu purifiquei Pedro, sai dessa religiosidade cega, você não faz parte mais desse cerimonialismo, agora é uma realidade de graça, Pedro. Então já pensou? Um Pedro que Paulo teve de repreendê-lo no meio de todo mundo, porque Pedro queria circuncidar os que converteram, e Paulo falou assim: não, Pedro, não é de circuncidar não, a circuncisão já foi feita pelo Espírito de Deus, no espírito de cada um deles. Aí Pedro quietou o facho dele. Já pensou a igreja fundamentada em cima de um homem que errou tanto? Agora sobre Jesus não, Jesus nasceu sem pecado, cresceu incólume, ele foi até a cruz sem pecado, e Deus precisava de alguém, e por isso que ele se fez gente, se fez homem, carregou sobre ele todos os nossos pecados, não pecou, e é por isso que sobre ele está edificada a igreja. Não é sobre Buda, não é sobre Maomé, não é sobre qualquer outro guru, é sobre Jesus, o Filho de Deus. Aí Jesus diz: as portas do inferno não o quê? Essa é a terceira característica da revelação. Agora, essa palavra portas, eu compreendi sempre errado isso, porque quando eu converti, eu ouvia muitos pastores pregando, e a ideia que eu tinha é o seguinte: é que de repente a gente estava reunido aqui na igreja, e aí vinha um cara de capeta, e vinha aqui assim, e aí a gente pegava e firmava: segura a porta aí, Eduardo, segura, Juarez. Aí todo mundo começava. Inclusive esses dias eu vi um negócio na internet, Walter, o cara pegou o martelo de Thor. Joel, o cara fez uma campanha na igreja e fez um martelão, cara, desse tamanho que ele não aguentava o martelo. E eu falei: qualquer hora esse cara mata alguém com esse martelo. E ele pega o martelo, toda bruxaria, pá, com o martelo. Eu falei: esse cara pegou o martelo de Thor. Inclusive, Caio Fábio pega e faz um comentário: o homem tomou, o pastor tomou o martelo de Thor. Então eu compreendia sempre assim, estava a gente aqui, de repente o capeta vinha, as irmãs começavam: sai em nome de Jesus, queima Jesus esse capeta, vai para o inferno. E a gente ficava aqui: não vem não que eu te quebro, capeta, não vem não, espera aí que você vai ver, capeta. E a ideia não é esta. Sabe qual é a ideia aqui? A palavra portas é uma citação. Antigamente os juízes de Israel julgavam as questões à porta das muralhas de Jerusalém, e ali os anciãos, juntamente com os juízes, faziam um concílio, uma reunião de autoridades. A gente fala de concílio da igreja presbiteriana, conselho, presbitério. A ideia é uma reunião de autoridades eclesiásticas. Naquela época era uma reunião onde aqueles juízes julgavam as causas. Aí Jesus, como era um bom judeu criado dentro do contexto judaico, e Jesus via aquela questão, ele usou a palavra então concílio, citando porta. Então qual é a ideia certa aqui? Os concílios do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então como que é isso? Não é como eu compreendia quando eu converti, que a gente fica aqui, de repente o capeta vem, enfia a porrada no nariz dele, a gente senta o pé nele, a gente dá uma capoeira nele, um karatê nele, um kung fu nele, um jiu-jitsu, né? A ideia é o seguinte: a igreja foi comissionada por Jesus a sair e pregar o evangelho. Ela vai na rua, ela vai num presídio, ela vai dentro do hospital, e se lá existem entidades que são demônios, anjos caídos, são estes concílios do inferno que estão nas regiões tenebrosas que a gente não consegue ver, e eu nem quero ver, está repreendido. Ver coisa feia? Eu prefiro ver uma flor, ou então ver você, que é bonito, sabe? Estão aí dominando, gerenciando as mentes, manietando as mentes. Então quando a igreja sai, igual nós iremos o mês que vem em Januária pregar o evangelho em praça pública,
nós iremos ir na autoridade do nome de Jesus. E se tiver demônios manietando aquele lugar, nós podemos repreender, e os concílios do inferno não vão prevalecer, porque a autoridade foi dada à igreja em nome de Jesus. Então esta é a ideia do texto aqui, olha. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A gente fica pensando que as portas do inferno vêm aqui, entram na igreja e a gente tenta resistir. Não, pelo contrário, nós iremos lá, iremos esmagar, destruir as portas do inferno, que significa os concílios do inferno serão repreendidos em nome de Jesus. Estava vindo de Florianópolis, fomos bem até chegamos em BH e saímos de BH, aqueles radar, né? Daqui um dia chega um book, sabe, com as fotografias preto e branco. Eu só vou pedir para eles: olha, não tem condições de fazer a cores não, para a gente guardar. Aí tinha 70, Pedrão passou. Eu falei: vi, Pedro passou, rapaz, passou depois de 70. E Gisela: tá, tem radar? Não, essas plaquinhas, não tem não. Lá na frente, uma viatura da polícia rodoviária, com aquela, eu pensei que estava me filmando. Filmando é para multar. Eu estava aí, de repente sai lá o guarda rodoviário e fala assim, ó: estacionei. Aí eu olhei e estava vindo um carretão que tinha passado por ela. Cortei a carretona. Aí um outro chegou e fez com a carretona assim, ó. E a carreta foi vindo. Parou. Sabe o que eu quero explicar para vocês? Já pensou aquela carretona, João Pedro, se resolvesse do jeito que ela vinha 110, 120, passar por cima daquele guarda, daquela... Mas ali estava alguém representando uma autoridade. É uma autoridade. E a Bíblia diz que toda autoridade foi instituída por quem? E eu parei porque, primeiro, porque tinha aquele guarda lá com a roupa, com a vestimenta certa, aquela viatura. E além disso, um outro lá com... Tem de parar, irmão. Sabe o que significa? Jesus nos deu autoridade. A Bíblia diz: nós crescemos no Senhor, em nome dele expulsaríamos demônios, irmãos, pisaríamos em serpentes e escorpiões, porque a ideia, a metáfora lá, a figura é que nós temos autoridade para expulsar em nome de Jesus, e não podemos ter medo. A igreja pode utilizar um som bom, sim, utilizar toda a estrutura de som, mas não adianta fazer igual faz um show de uma banda qualquer. A igreja tem de ir em oração, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades do mundo tenebroso. Esta é a revelação, a terceira característica desta revelação aqui. Você pode, irmão, em nome de Jesus, repreender na sua escola, lá no seu trabalho. Muitas vezes eu quero falar isso aqui, a gente não pode ficar com aquela mania que alguns têm, né, de ver demônio em tudo. Pastor Eugênio, onde você arrumou esse quadro aqui, pastor? Porque quando eu cheguei aqui, eu vi um negócio lá de trás. Ah, carro serviço, irmão. Mas é verdade que de vez em quando no seu trabalho lá pode acontecer uma opressão mesmo, e você pode usar da autoridade que Deus te deu. É em nome de Jesus, não é em nome de Buda, de Maomé, de qualquer sacerdote, de Pedro, de Paulo, de Maria, mas é em nome de Jesus. Nós conseguimos, irmãos, e parar o inferno na autoridade do nome de Jesus. Esta é a ideia da revelação. Eu contei para os irmãos essa semana, eu vou repetir. Nós tivemos um encontro aí num congresso aí de repente a gente tem que vigiar quanto a isso. Está lá, todo mundo caiu no chão. Eu falei assim: olha a bênção, essa mulher aqui, ela não caiu na unção do Espírito não. Não, mas caiu. Essa mulher aí, ela está na unção. Não está na unção não. Você quer ver que não está na unção, não? Aí eu cheguei perto e comecei a falar em nome de Jesus. Quando começamos a falar em nome de Jesus, ela já colocou as mãos para fora e manifestou um demônio. Aí eu falei com o Geraldinho: ah, turma, vocês expulsam aí que eu estou indo embora, tchau para vocês.
Não precisa chamar pastor Eugênio não, irmão. Pouco tempo aí, a irmã me ligou tarde da noite de uma igreja aí, pastor Eugênio, dá para o senhor vir aqui? Por você, irmã. Porque a autoridade foi dada em nome de Jesus. Meus irmãos, é essa característica da revelação, que as portas, os concílios do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E outra coisa, você não é igreja. Pastor, que heresia é essa? Não. Onde estiverem 2 ou 3 em meu, eu estou dizendo aqui, pastor, quer dizer que eu não posso expulsar o demônio sozinho? Não pode. Mas é bom explicar isso aqui. Porque de vez em quando a pessoa fala assim, não, eu sou a igreja. Só você? Não, irmão, a igreja tem que ser representada pelos membros do corpo de Cristo. Você teve essa autoridade. Agora tem uma coisa, a gente tem que ter cuidado, porque tem igreja aí, se não fala do capeta não teve o culto. Já viu igreja assim? Já viu? Tem igreja aí, porque se não falar do capetão, não teve o culto. Tem de falar, os cantores têm de falar, tem de falar do capeta. Meu irmão, tem igreja que tem mania de ficar o tempo todo falando do capeta. E isso é perigoso, porque a gente acaba dando glória a ele, e a gente acaba contradizendo, porque a Bíblia diz em Colossenses que Jesus, quando foi levantado daquela cruz, ele pegou o escrito de dívida que estava contra nós, cravou na cruz, e lá diz o seguinte, que ele então derrotou e triunfou sobre os principados e potestades na cruz, expondo-os à ignomínia. Então é o seguinte, a gente diz que é de Jesus, que Jesus nos deu vitória, mas se falar do capeta, eu lembro de a mocidade da igreja presbiteriana de Taguatinga, reunido lá, disse o presidente da mocidade, foi expulsar um demônio, o rapaz manifestou lá, e aí naquele momento de sai, o demônio falou assim, eu vou sair dele, mas eu vou entrar no você. Então fica aí, capeta, fica aí. A gente prega uma coisa e vive outra, irmão. Esse povo aí, esses pregadores avivalistas, conta cada uma, eu vou vender por mesmo preço essa agora também. Disse um cara foi expulsar um demônio numa casa antiga, onde fica aquela boquilha aberta. Aí na hora que ele foi expulsar o demônio, a mão dele bateu na boquilha, e ele tomou um choque. Aí disse que ele, sai demônio dele. Aí na hora que ele tomou um choque, sai de mim também. Brincando com coisa séria não pode, irmão. Mas veja, amados irmãos, essa é a terceira característica da revelação. Quarta e última característica aí, olha o que diz para você ver aí. Agora essa é bonita, versículo 15, vamos todos juntos? Dar-te-ei, perdão, 19, vamos lá? Dar-te-ei a chave dos reinos dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado aonde? Nos céus. É interessante, quarta e última característica desta revelação de Deus a Pedro. Jesus falou com Pedro, te darei a chave de onde? Meu Deus, lá em Salinas, terra maravilhosa, que mana leite e mel. Desde menor, mais novo. Minha mãe, o pessoal falava, rapaz, São Pedro não quer abrir as comportas do céu não. Não é assim? Tem gente que ainda briga assim, rapaz, São Pedro tá bom hoje, hein? Tudo a ideia desse texto colocada pelo romanismo, que Jesus deu a Pedro a chave do reino dos céus. Mas que chave é esta? Primeiro eu quero dizer, Pedro foi o primeiro a pregar em Atos capítulo 2, quando ele prega o evangelho falando, olha, este Cristo que vós matais, crucificando na cruz, profetizado por Joel, ele mesmo ressuscitou dentre os mortos. E Pedro começa a pregar com tanta veemência, que naquele momento houve 3.000 conversões.
Então nós não podemos fugir da realidade que Pedro naquele momento foi usado para abrir o reino dos céus. Como que é isso, pastor? Toda vez que eu, você, Pedro na época, Paulo, Lucas, pregava sobre Jesus, e nós hoje que temos a Bíblia na mão, todas as vezes que você prega, você está abrindo o reino dos céus. Qual é a chave do reino dos céus? É o Evangelho. Por isso, quando você abre a Bíblia para pregar, você está abrindo as portas do reino dos céus ou fechando. Aí vai depender da pessoa se entregar a Jesus e converter, e isso é uma ação de Deus, do Espírito dele, e isso é graça. Então, as chaves do reino não está com a igreja presbiteriana, com a igreja pentecostal, com as igrejas evangélicas ou com a igreja católica apostólica romana. As chaves do reino está com os sacerdotes, que sou eu, você. A Bíblia diz: vós sois sacerdotes. Nós somos os profetas de Deus que estamos pregando a palavra. Então, as chaves do reino não foi entregue apenas a Pedro. A ideia é que Pedro estava simbolizando ali, quando fala também a igreja, simbolizando as autoridades, o povo que foi comprado, remido pelo sangue de Jesus. Eu quero desafiar você, quer terminar? Para que você aproveite a oportunidade, lá na empresa, lá no banco, lá naquela instituição que você trabalha, lá na sua loja, lá na escola, aproveita. Você não vai conseguir abrir as portas do reino falando de Gandhi, de Maomé. Você não vai conseguir abrir as portas do reino senão pregando o Evangelho de Jesus Cristo. E Jesus, Ele é o único caminho, Ele é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Entendeu? Então, por isso que nós estamos vendo aí quantas pessoas desesperançadas, desesperadas, sem paz, sem amor, perdidas. E olha, Deus confiou, preste atenção. Cadê a chave do meu carro aqui? Porque a gente vê na igreja romana uma chavona de todo tamanho, já viu? Não é essa chave, não é isso não. Na verdade, Jesus até utiliza isso porque era tradição. Inclusive, algumas prefeituras até fazem isso. Eu vou entregar a chave da cidade para Israel. Vamos embora pegar essa chave, Israel, e abrir a cidade aí. Né? Antigamente fazia-se assim. Quando Jesus usa, te darei as chaves do reino, está dizendo que nós temos autoridade para falar do amor dele. Eu quero aproveitar a oportunidade aqui, porque estamos vivendo num contexto aí no Oriente, aquele Estado Islâmico, um bando de radicais, de terroristas, até matando em nome de Maomé. Eu não sei se você sabe, mas os muçulmanos ortodoxos, aqueles lá de Meca, aquela turma lá, não estou falando desse Estado Islâmico e dos 1000 grupos terroristas, grupos divididos dentro da Síria e dentro do Iraque, mas os muçulmanos, e Maomé cria, baseado em Maomé, os muçulmanos mesmo, que não são esses radicais terroristas, eles creem que Abraão foi profeta, eles creem também em Moisés, eles creem em Davi, e eles creem em Jesus, e inclusive o próprio Maomé cria que Jesus era maior, e os muçulmanos creem em Jesus como profeta maior. Só tem uma deficiência interessante dos muçulmanos, não sei se você sabe, os muçulmanos eles não creem que Jesus morreu na cruz, sabia disso? Eles creem que o Jesus que morreu na cruz era um sósia. Você sabia que o pessoal do Oriente tem mania de sósia? Saddam Hussein usava um tanto de sósia, você lembra? Então eles têm mania de sósia. Então os muçulmanos acreditam que naquele momento que Jesus, o profeta de Deus, foi para a cruz, Deus, porque para eles Alá não faria isso, Alá não deixava o filho dele, o profeta dele melhor, morrer na cruz,
Porque Alá é misericordioso, Alá é bondoso, Alá ele é um Deus justo, e Alá não deixaria, porque a ideia de Alá é o Deus nosso. Eu posso orar, pastor? Oh, Alá, em nome de Jesus, Alá, eu posso, Alá, pode. Mas ele tem que pedir não em nome do Maomé, tem que pedir em nome de quem? Então, para os muçulmanos, Alá não seria tão perverso. Então eles acham que naquele momento que Jesus foi para a cruz, veio um sósia de Jesus, entrou no lugar de Jesus, e Alá tomou Jesus e arrebatou e levou para os céus. O que eu quero colocar é que o Cristo, o Jesus, nosso Salvador, ele morreu sim numa cruz, ele derramou sangue precioso por nós, e esta fé que nós temos nele é uma fé que o Espírito colocou em nós, revelação de Deus, que me faz aceitar isso. Por isso que o muçulmano não aceita que Jesus morreu na cruz, porque eles ainda não entenderam, e ainda não tiveram, alguns deles, que muitos converteram ao cristianismo, não vou dizer ao cristianismo não, está um problema sério, vamos falar, converteram a Cristo, sabe? Porque para nós só, que é uma crítica aqui, viu? Eu creio que o romanismo não tem autoridade para falar mal do Estado Islâmico. A Santa Inquisição, quem estuda aqui sabe disso, a Santa Inquisição, criada pelo romanismo, matou mais pessoas do que todas as guerras antigas. Quando você vê na televisão o Estado Islâmico matando, dando tiro na cabeça daqueles outros muçulmanos, que a maioria, claro, são muçulmanos, não chega nem perto dos aparelhos ou dos objetos de suplício criada pela Santa Inquisição da Igreja Católica Romana na época. Quem estuda, pesquisa no pai dos pesquisadores aí, o Gugão, pesquisa o Gugão, você vê os objetos de suplício eram os mais terríveis. Então não tem muita autoridade. Por isso, para concluir a gente orar aqui, olha, nós não podemos dizer, olha, que os muçulmanos precisam de converter ao cristianismo. Misericórdia, é converter a Cristo, porque os muçulmanos odeiam o cristianismo, odeiam. Por quê? Porque na época a igreja, a religião romana lá, montaram um império através dos espólios daquele povo do Oriente. Por isso que a revolta é grande, e eles agora cismaram de tomar o Vaticano, que é uma coisa impossível. Impossível. Então é o seguinte, o Cristo Jesus que Deus nos revelou, nos propõe carregar a cruz e seguir após Ele. E carregar a cruz é difícil, é deixar a minha vontade, os meus desejos, para dizer não a este mundo, e sim ao Cristo que morreu na cruz por nós. Vamos ficar em pé, vamos orar?